Boa tarde e seja bem-vindo à primeira edição da Mesa Redonda do Gabinete de Comunicação Social da província do Mochico. Uma mesa redonda que veio para ficar, daqui em diante vai garantir informações sobre a maior província do país. Para a edição de hoje, trouxemos como assunto em abordagem a reposição da administração do Estado na comuna do Muangai. Muangai, que faz parte das três comunas do município do Mochico e tem mais de 10 mil quilómetros quadrados e uma população estimada em mais de 9 mil habitantes. Para falar sobre este assunto, temos em estúdio o sociólogo Gino Sambuquila. Boa tarde. Boa tarde. Está também conosco o professor universitário Ezequiel Misa. Boa tarde. Muito boa tarde. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Para si, nosso telespectador, o nosso muito obrigado por estar do outro lado. Segundo a história, há quase 45 anos, Muangai foi considerada uma zona livre. Nunca tinha recebido uma visita do governo, mas hoje, com a ida do governador provincial do Mochico para aquelas bandas, a província, ou seja, a comuna, nunca mais será a mesma. Para começarmos então a nossa conversa, tal como já avançamos aqui a presença dos nossos convidados, gostaria de começar a conversa com o sociólogo Gino Sambuquila. Que importância tem essa reposição da administração, ou seja, a reposição dos serviços básicos à população dessa comunidade? Obrigado. Em princípio, como o caro jornalista acabou de dizer, a comuna ficou 45 anos sem ter a presença da autoridade do Estado. Esse facto já é importante, vemos importância nisso, porque um conjunto de direitos a que essas comunidades não estavam assistidas passam a ter direito à educação, direito à saúde, vários direitos. Portanto, é uma oportunidade de inclusão social, coisa que não se assistia durante muito tempo. Portanto, o ato é muito importante e devemos valorizar isso. Podemos dizer que é um ato histórico que a gente não vai se esquecer tão cedo. Um dos direitos fundamentais do homem tem a ver com a identidade e a própria segurança. Para si, o que tem a dizer sobre a nova vida que está a ser implementada ao Muangai, uma vez que eles passam a ter os primeiros registros de nascimento? Bem, é verdade, relativamente à questão que foi colocada, ou que o senhor jornalista acaba de colocar, um dos direitos fundamentais que o ser humano deve ter é aquilo que é a identidade. E isto é uma questão constitucionalmente consagrada, em que todo cidadão, após o seu nascimento, tem que ter aquilo que nós chamamos o acesso ao direito e à justiça, entre aspas. Mas, na verdade, que importância poderá ter, se calhar a primeira questão que foi colocada ao meu colega de painel, que importância terão os munícipes ou os comunistas, podemos assim dizer, os indivíduos afetos àquela comunidade com a ida do senhor governador àquela localidade? Eu digo que essa importância é tão fundamental numa perspectiva positiva ou negativa. Só será tão importante numa perspectiva positiva se as ações que foram lá prometendo em si no pessoal que lá vive naquelas localidades forem materializados em concretos. Mas se estas abordagens, do jeito que nós acabamos de ver a peça, de que vai se erguer aí algumas infraestruturas, isto é, escolas, algumas unidades hospitalares, podemos assim ter os postos médicos, policiais e tudo. Caso isso não fique apenas no papel, então nós poderíamos dizer que isso é uma mera utopia. Logo, há uma outra questão que se calhar devemos aqui analisar. Muito obrigado, sociólogo. Afinal de contas, a que se deve este tempo todo? O povo nunca tinha recebido e não tinha uma administração ou espaço a ter. A que se deve? Há uma razão deles, se calhar, estarem um pouquinho distante daquilo que é a vida normal de todos os angolanos? Certo, há um fator histórico relacionado com esta pergunta que me coloca. Como sabemos que Muangai é considerado como o berço de nascimento da UNITA
e durante muito tempo foi visto como uma reserva política, militar. Portanto, foi uma zona durante muitos anos armada. Portanto, com a paz conseguida em 2002, ainda havia muito trabalho por se fazer para que aquela comunidade fosse atingida pela administração pública. Essencialmente, esse é um fator que determinou com que a população tivesse num espaço assim isolado, e podemos dizer que esse ato da presença da autoridade do Estado peca por tardia. Já devia ter acontecido nos anos que se seguiram, mais próximo ao ano de 2002, ao 4 de abril, podemos dizer, ao 4 de abril de 2002, isso já devia ter acontecido. Mas uma das razões foi essa. Durante muitos anos estava sob controle da UNITA, armada, e a guerra só terminou em 2002. Portanto, dali peca muito que o Estado só apenas tenha conseguido tomar conta hoje, mais ou menos no dia 11 de julho deste ano, que o ato passou a ser público, a presença da autoridade do Estado naquela localidade. Vamos também ouvir a sua opinião. Um dos munícipes diz que a paz só chegou em Mwangai com a ida do governador da província de Mochico. Eu não digo que a paz só chegou ao Mwangai com a ida do governador Mwandumba dentro daquela localidade, porque todos nós sabemos que quando se fala em paz, que é uma paz espiritual e também uma paz no que diz respeito àquilo que são os conflitos beligerantes. Porque Angola é um Estado unitário, como todos nós sabemos, desde o momento em que foi declarado, isto em 2002, foi assinado os acordos de paz. Do ponto de vista material já existia paz. Mas qual é a paz que se refere ao município? Uma paz de espírito, em função da realização daquilo que são as suas próprias necessidades básicas. Mas essa paz em que está aqui a se referir não é uma paz que possivelmente podemos aqui já aferir categoricamente de que ele já tem paz. Porque na verdade o que nós fomos constatando ainda, numa primeira instância, é meramente um prognóstico daquilo que eventualmente será feito naquelas localidades. Mas na verdade que até o preciso momento não sabemos de concreto se essas ações poderão ser realizadas do ponto de vista material. Mas este ato? Ok, o ato levado a cabo pelo governador, podemos dizer que o ato é positivo. O ato é positivo em que sentido? Porque um governante também é bem verdade, é aquele que abandona o seu local de gabinete, podemos assim dizer, ir constatar os trabalhos in loco. E eu levanto na seguinte questão. Mas as obras já começaram. As obras já começaram. De facto, aqui é um ponto positivo. Mas tem um ponto que se calhar devemos aqui também trazer à tona. A ida do senhor governador, contado com todo o respeito que nós merecemos, que nós devemos a ele, ao Mwangai, não deve ser considerado como sendo o ápice daquilo que é a governação do senhor governador. Porque, na verdade, estamos aqui a constatar com a ida do senhor governador naquela localidade, nos jornais, em algumas unidades radiofônicas, tornou-se como sendo o epicentro daquilo que é a governação do senhor governador, passa aqui o plenário. No entanto, nós temos que olhar isso como sendo um ato normal. Se durante esses 45 anos não foram levados a cabo melhorar a vida dos munícipes daquelas regiões, daquela localidade, na verdade, podemos assim afirmar categoricamente que é o mesmo governo que desde então vem dando a sua continuidade de governação. Porque temos que colocar aqui em mente de que as instituições são algo que perdura no tempo. Mas temos os órgãos singulares que devem materializar todos os seus atos. Se ontem não o fizeram, então não deve ser como sendo um fator preponderante para levarmos a cabo de que este é o trunfo daquilo que é a governação, seja o ápice da governação do senhor governador, passa aqui o plenário. Então temos que considerar esses elementos. Se me permitam fazer alguma consideração, a questão do munícipe, quando diz que a paz chegou apenas no dia 11 de julho, dia em que as autoridades se fizeram lá presente. Bem, essa é uma forma alegórica de expressar alegria, porque efetivamente é confortante sentir a presença da autoridade, porque numa localidade onde não há a presença das entidades da autoridade, não se pode assegurar a segurança, por exemplo, quando existirem casos que envolvem conflitos, que envolvem mal-estar entre as populações. Portanto, é sempre confortante, e essa manifestação, essa é uma forma de expressar essa alegria, essa satisfação, porque com a presença do Estado um conjunto de oportunidades se abrem. Então eu acho que é uma forma alegórica, uma figura de linguagem que foi utilizada
Nesse caso, Pois bem, uma vez que... Permita-me só ainda. Sim. Se é que a figura de linguagem que foi apresentada, é isso que eu disse. Se não, outrora, eles estiveram presentes naquela localidade, tiveram paz, Sim. com a saída deles entraram novamente num conflito. A ida do senhor governador vão ter novamente paz. Então significa dizer, neste argumento, que cada vez que vai um governante vão ter paz, tão logo que ele retira já não há paz. É por isso que aqui afirmei de que não vou me assessorar a esta abordagem deste município com a vinda do senhor governador. Aqui tivemos paz. Porque já tiveram outros governantes naquela localidade, mas são governantes com uma categoria hierarquicamente em detrimento ao senhor governador. Por acaso Eu gostaria mesmo de fazer uma outra questão, uma vez que o povo passa a ter várias infraestruturas, como é o caso das unidades hospitalares, policiais, e uma vez que também o administrador, não é nomeado, nunca tinha fixado a sua residência, mas de hoje em diante passa a viver na comuna. Na vossa opinião, o que pode fazer, o que pode deixar mais feliz ainda este povo neste processo que se quer fazer naquela comuna? Na minha humilde maneira de ver, que se efetive a presença das instituições do Estado, que se instaure de forma definitiva, de forma consequente, os serviços básicos fundamentais, serviços sociais básicos fundamentais, a administração do Estado, que se implemente ali se institucionalize escolas, se efetive os postos médicos, unidade policial, infraestruturas econômicas, promover a agricultura, sabemos que temos conhecimento, algumas imagens que podemos visualizar, que a comuna tem potencialidades hídricas, potencialidades turísticas, portanto, oferece condições para que o município se desenvolva. Podemos utilizar essa expressão. Portanto, investimento público, apostar a sério, encorajamos o governo, as autoridades, que esse ato não seja simplesmente simbólico, mas que seja mais consequente. Partilha da mesma ideia? Por uma razão muito simples. Só para ter noção, para sair do Luena ao Mangai é preciso fazer o percurso até o Lucusse, atravessar aquele rio Lugubungo, aproximadamente em mais de 200 km em terra batida, que é extremamente perigosa, principalmente em tempo chuvoso. E se eventualmente quisermos... Mas o próprio governador já reconheceu que um dos maiores problemas da província tem a ver com infraestruturas e o caso das estradas. Na verdade, é as estradas, mas por que eu levanto essa questão? Era preciso termos uma via alternativa. Tem uma via alternativa que, tão logo que chega à aldeia do Dala, onde tem um atalho em que deveria ser reforçado aquele percurso, possivelmente que encurtaria a distância para se chegar ao Lutuai. Por uma razão muito simples. Vejamos, nós queremos colocar ali a casa do administrador comunal, queremos colocar alguns postos policiais, mas só o facto de ter aquela dificuldade de acesso, tão logo que surja uma situação de calamidade, uma situação extremamente complicada naquela localidade, será extremamente difícil para poder fazer ali, ou para poder socorrer aquelas individualidades que estão naquela localidade por causa daquilo que são as vias de acesso. Mas temos que reconhecer também, por um lado, de que se essas obras que eventualmente estão a ser, ou possivelmente já estão a ser erguidas, e as mesmas não andem aquilo que é Passos de Camaleão, forem concretizadas de forma eficiente, não digo de que poderá melhorar a vida das populações naquela localidade, porque para termos a qualidade de vida é preciso um outro conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores, acredito que aquela localidade dificilmente numa primeira fase, vão conseguir ter. A energia vão conseguir ter, a água e ainda outros fatores. No entanto, com este tipo de atividade, possivelmente vai conseguir garantir um pouco daquilo que nós chamamos de justiça distributiva, no que diz respeito à distribuição do rendimento na nível daquelas próprias localidades. Muito obrigado aos dois. Já têm alguns segundos para deixar algumas recomendações ao governo da província do Mochico, tendo em conta essa vida que se quer dar ao Mangai. Tem alguns segundos para deixar alguma recomendação. Certo. O que da nossa parte iremos fazer é encorajar as autoridades governamentais, primeiro felicitar o governo provincial por essa coragem do ponto de vista política, né? Tiveram em tomar essa decisão de poder apoiar, de poder assistir às comunidades. Portanto, devemos encorajar, todos nós estamos imbuídos nesse espírito de promover a solidariedade, de aumentar a felicidade dos outros angolanos. Portanto, parabéns ao governo
não vou ser pessimista, vou dar benefício de dúvidas e continuar a encorajar que outras comunidades também que vivem distante, que não têm assistência regular do Estado, que possam ser assistidos. Tens 5 segundos para fazer. Ok, na verdade, a recomendação, se calhar, que eu deixo, ou uma opinião, é preciso que se tenha um pouco de atenção a nível do próprio governo da província. Alguns atos em que, na verdade, já temos visto mero ato que vai ser praticado e torna-se como sendo o epicentro da atividade e como sendo o marco histórico daquilo que é a governação a nível local. Mas é preciso de que primeiro as pessoas têm de trabalhar, depois as pessoas que estão de fora é que vão reconhecer, na verdade, aquilo que é a qualidade de trabalho que os outros estão a fazer. Muito obrigado aos nossos convidados por terem participado neste encontro, nesta mesa redonda, por sinal, a primeira edição. Chegamos assim ao fim da nossa conversa. Nesta primeira edição da mesa redonda, falamos sobre a reposição da administração do Estado na comuna do Muangai. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez. Esperamos ter-vos em outras ocasiões. Para si, nosso telespectador, o nosso muito obrigado, e se o nosso agradecimento for aceito, nós prometemos voltar na próxima edição, no mesmo canal e com a mesma vontade de informar tudo que acontece na maior província do país.